Fala galera, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao meu canal no YouTube. Eu sou Guilherme Franco e esse é o nosso primeiro vídeo pro canal. Aê! O primeiro vídeo pro canal. Primeira vez que eu tô aqui depois de muito tempo que eu gostaria de estar aqui. E finalmente deu certo e agora a gente vai falar de um tema que foi um vídeo que eu inclusive quero que vocês assistam comigo esse vídeo que eu vi no Instagram. De um tema muito importante para quem é cantor, para quem é membro de banda, para quem toca na noite, principalmente se você toca em bares, tá? Então, vamos rodar esse vídeo para que vocês assistam e a gente comece. Que uma crise. Acordei assim, porque viver de arte, uma merda. Tu sabe quanto eu cobrava de cachê pra tocar na noite? 4 pessoas, uma banda completa, durante 3 horas. 400 reais. 100 reais por música. Recentemente eu resolvi aumentar o preço. E sabe o que aconteceu? Eu não fecho mais em canto nenhum. Ah, mas você deve ter aumentado o preço muito, não? Aumentei muito o cara. 14 reais, uma banda completa. 500, 3 horas. E eu não consigo fechar show. A minha banda não é ruim. Eu não sou uma cantora ruim. Todo mundo que escuta esta merda elogia. E eu não consigo fechar 500 reais. Por que você não tenta fazer outra coisa? Eu estou fazendo outra coisa. Eu tô terminando um curso de letras português. Agora olha aqui pra minha cara e pergunto, você quer ser professor o resto da sua vida até você se aposentar? Eu entro na sala de aula, eu não consigo ficar, eu tenho crises. Esses dias a minha professora teve que me acudir, ela saiu da aula dela pra ir me ajudar. Não é falta de vontade, não é que eu sou uma... e não quero trabalhar, não é isso. Até porque eu tô aqui me esforçando. Quem disse que eu tô conseguindo? O dono do bar enchendo o bolso dele. Enquanto a gente tem que se humilhar por um cachê de 500 conto. Foi desse jeito que eu estabeleci uma meta pra minha vida. Em 10 anos eu vou fazer de tudo que tiver ao meu alcance. E se não der certo, pra mim o meu sentido de vida acabou. E aí vocês podem começar a se despedir. Porque eu não vou aceitar viver uma vida que eu não quero. Caraca. Bom, então, é um tema pesado e assim, na verdade assim, ela está vivendo um momento difícil e eu não quero de forma alguma nesse vídeo invalidar o sentimento dela, nem as dores que ela tá tendo a respeito desse tema, a respeito do que tá acontecendo com ela. Eu só quero trazer algumas coisas, eu quero contar algumas histórias e quero falar algumas coisas, mas... primeiro item assim, que eu quero deixar, né, que eu quero já comentar, é o quanto ela tá sofrendo por causa dessa situação, que no final do vídeo ela fala até, inclusive, de perder a vida, né? E eu entendo ela até porque, não exatamente sobre perder a vida, mas eu entendo ela porque quem é cantor, quem gosta de música, quer cantar. A gente quer cantar, tá? Eu, por exemplo, canto e dou aula. Eu gosto das duas coisas, mas... a gente quer fazer a arte, a gente quer exercer a nossa arte. E eu acho que tá tudo bem a reclamação dela, mas tem um ponto que eu quero começar esse vídeo, que é o lance do que ela diz a respeito de o dono do bar tá ganhando, enchendo o bolso de dinheiro e não quer pagar nada pelo músico. Se eu for entrar nesse âmbito todo, nesse aspecto, né, do nosso país, a gente não valoriza a cultura. Esse país não valoriza a cultura mesmo, a gente já sabe disso, tá? Mas existe uma mentalidade, existem vários recursos que a galera, quando a gente começa a fazer show, eles dão de exemplo pra gente. Então, por exemplo, quando eu comecei a fazer show, o pessoal falava assim, mas o cara não valoriza, mas você não pode começar se vendendo tão baixo, mas aí se você não... É assim, o dilema é esse, você não pode começar cobrando muito caro, porque se você cobra muito caro, ninguém te conhece, e o dono do bar, os lugares onde você deseja começar, eles não vão aceitar pelo preço que você está cobrando, porque eles nem sabem quem é você. E se você começa cobrando muito caro e depois passa a aumentar, você também não fecha mais show, que é o caso dela aqui, no caso, né, que ela tá contando pra gente. E aí você não fecha mais. Por quê? Porque uma vez que você cobrou aquele preço, qual a justificativa que você teria
para aumentar esse preço, além das justificativas óbvias que ela deixa claro aqui, né? Às vezes também justificativas de que tudo no Brasil aumenta e o cachê do músico geralmente não aumenta. E outras N justificativas que nós podemos ter dentro de um contexto aí da música e da noite. Muito bem, eu entrei no Instagram dela, eu entrei nos vídeos dela e realmente a banda dela é uma banda boa. E realmente ela canta muito bem, eu gostei do que ela faz. Mas tem alguns pontos que a gente poderia falar, tanto da questão da performance dela, mas eu não quero botar a culpa do que acontece somente na performance dela. Eu quero explicar o quanto uma performance pode, o quanto você pensar no seu show pode melhorar, mas um outro item também, que é muito importante, que é o quanto você entender sobre o mercado da música também vai te ajudar. Vamos lá, a gente está falando de bares. Quando a gente fala de bar, vamos dar o início, né? Os exemplos aí. Quando a gente fala de bar, a gente está falando de bar, restaurante. Bar, quando a gente diz, é que tem muito conceito, né? Pelo país todo. Mas bares são ambientes onde você bebe ali uma cerveja, uns drinks, come um sanduíche, um hambúrguer, alguma coisa. E tem uma atração musical. Geralmente, né, quando a gente fala desse tipo de bar. Pode ser lá uma pizzaria, pode ser um restaurante, enfim. Esses ambientes mais comuns, esses ambientes mais abertos a todo mundo, que pode chegar qualquer pessoa ali e conhecer você ou não. Durante o período que eu fiquei cantor de banda, né, que eu fiquei durante 8 anos seguidos numa banda só, e fazendo freelas também, mas nesse contexto do bar, o rapaz que fechava os nossos shows, ele sempre falava que o bar era uma vitrine. E eu nunca entendia muito, porque eu sempre fui a pessoa que falava assim, vamos sair do bar, vamos fazer show em outros lugares, a gente precisa fazer evento, a gente precisa sair, fazer casamento, fazer outras coisas. Por quê? Porque eu já acreditava que o que a gente apresentava como show valia mais do que tocar simplesmente no bar. Eu sou muito grato a todos os lugares onde eu toquei, mas eu só fui entender esse lance da vitrine depois que eu parei para pensar como eu fechava os meus eventos, tá? Então, o que acontece? Quando eu comecei a cantar e eu comecei a me soltar mesmo no show, fazer um show interativo, fazer um show que levasse as pessoas a se divertir, entendi a minha missão e comecei a praticar isso de uma forma livre, pensada, mas livre, né? Eu comecei a fechar vários outros eventos, como casamento, aniversário, festas, eventos corporativos. E também tive várias dificuldades, assim, para poder melhorar o preço, aumentar o preço, melhorar a mentalidade das pessoas de que o nosso show valia mais. E existe todo um trabalho para ser feito em cima disso. Mas eu não acho que a gente deva pôr a culpa no bar. A gente precisa pensar como o empresário do bar pensa. O que ele pensa? Ele quer que você vá fazer um show lá para manter o público dele ali dentro, consumindo o produto dele lá dentro. Lembrando que eu também não estou defendendo, mas a gente precisa pensar sobre isso. O dono do bar precisa que tenha uma banda, nesse caso, né, para manter as pessoas ali entretidas, inteiradas e conseguir vender mais. E com certeza o dono do bar, assim como qualquer empresário, ele vai querer isso a baixo custo. Qual o sentido do cara faturar 20 mil na noite, exemplo, e pagar 10 para uma banda? Não faz sentido, né? Isso pensando na visão do empresário, dono de um bar, dono de uma casa de shows. Mas existem coisas que precisam ser pensadas. Se você quer ganhar dinheiro com música, a gente sabe, todo brasileiro que começa na noite sabe que não vai ser bar que vai te dar dinheiro. Dinheiro, eu tô dizendo, bastante dinheiro num show só. Ou você vai fazer aquela pancada de shows, né? Tipo, trabalhar de quinta a domingo, às vezes 2 no mesmo dia, para conseguir pagar suas contas no fim do mês e sobrar uma coisinha para você investir ali no seu marketing, ali nos seus vídeos do YouTube, nos seus vídeos no Instagram, para fazer o seu conteúdo, para levar para mais bares e mais lugares e você conseguir ir lucrando somente com shows. Mas o grande lance é você fazendo um show imperdível, sabe assim? Se você conseguir fazer um show que seja memorável, imperdível, você vai conseguir
ser chamado para eventos maiores. Você vai conseguir ser visto de uma forma diferente dentro do contexto de bar. E aí agora eu vou entrar no lance que eu falei a respeito da performance dela e no que eu acredito sobre performance. Você que tá me ouvindo, você que tá me vendo, você tem total direito de não concordar comigo, mas eu vou falar de uma história que eu vivi. Eu sou aqui do interior de São Paulo, a 100 km da capital. Eu moro numa cidade que quase não tem lugares pra gente tocar, mas que tem um movimento do rock and roll bem legal, as pessoas gostam, esse movimento se retroalimenta aqui, os jovens ouvem e vai passando pra frente há muitas décadas. Eu cresci nessa cidade, vendo outras bandas e desejando fazer a mesma coisa, desejando cantar, e assim eu comecei. Quando eu comecei, cara, a gente ganhava um cachê de R$150 para 5 pessoas. Exato, falei errado. Eram R$150 para cada pessoa e nós éramos em 5. É um cachê baixo. Essa menina, coitada, cobrar R$400 para uma banda completa, fazer um show de 3 horas, é desumano. Tá errado. Um show, gente, de 3 horas, de 2 horas, 2 horas e meia no máximo, já deixa a gente super fadigado, fisicamente fadigado. Agora, você fazer um show de 3 horas e ganhar R$100, que é o caso dela ali, cara, isso é um absurdo. E ela foi cobrar R$100 a mais e a galera achar ruim. Então, provavelmente, ela é uma cantora boa, ela tem uma banda boa, mas a banda dela não é imperdível. E aí, o que eu quero dizer? Quando eu comecei a fazer show, eu não tinha experiência com nada. Então, vou voltar pra história pra você entender. Eu não tinha experiência de fazer show em pé. Eu só tocava voz e violão e fui convidado pra uma banda que já tinha 12 anos de estrada. Me deu uma oportunidade, eu abracei e fui. Quando eu comecei, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu não sabia o que eu falava. Eu não sabia se eu falava entre uma música e outra. Eu não sabia se eu conversava com o público ou quando acabava e as pessoas não aplaudiam. O que eu fazia quando ninguém aplaudia? Porque acontecia isso. Eu cheguei a fazer show pra 2 pessoas no começo da carreira. Então, assim, chegou a fechar show com muito custo, preço baixo, e chegar lá no bar ter, tipo, 2 pessoas fazendo show, 2 pessoas assistindo o show comigo, com a gente lá. Entendeu? Então, assim, eu não sabia como conduzir um show. Mas, num belo dia, numa bela oportunidade lá, um dos bares daqui de Salto, da minha cidade, resolveu fazer um festival com 4 bandas. E nessas 4 bandas a gente foi convidado para abrir a noite, né? Eu não lembro se era abrir ou se era a segunda banda, mas era uma das bandas ali do início. E nesse dia eu falei assim, cara, eu vou ter a oportunidade agora de cantar para várias pessoas, né? Eu não tinha tido ainda uma oportunidade de cantar para, sei lá, mais de 5, 10 pessoas. Eu não tinha tido ainda essa oportunidade. E nesse dia eu sabia que ia ter muitas pessoas, porque as outras bandas eram as bandas mais consolidadas, tinha um público maior, então ia ser uma vitrine para ser visto. E nesse dia eu decidi que eu ia fazer a performance mais do jeito que eu quisesse, mais maluca possível. E não no sentido de meter o louco, de não saber o que fazer, assim, sabe? Ficar sem roupa, não é nada disso. Mas é um lance assim, eu ia entregar da forma que eu gostaria de entregar, dançando, cantando, sabe, me movimentando, indo no meio do povão, esse era o meu desejo, mas eu não tinha coragem. E também não tinha tido uma oportunidade pra isso. Aí, nesse dia, eu me preparei todo, né? Preparei figurino, preparei tudo. Cheguei lá na hora do show, eu falei assim, bora, vamos ver o que vai ser. E comecei a fazer o show. E cantando, e dançando, e jogando o braço não sei aonde. Performance mesmo, assim, ó. Performando mesmo. Fazendo acontecer. Pedindo pra galera cantar junto. Pedindo pra galera fazer... participar do show comigo. E, cara, eu tive um resultado que foi sensacional. Foi excelente. A partir desse dia, eu entendi que quem comandava a energia do show era eu. Não é porque aquele dia, não deu muita gente, então não foi bom. E o dia que deu muita gente foi bom. Não é isso, não é... Você, cantor, presta atenção no que eu vou falar. Você, cantor, você não pode acreditar que o seu show só é bom quando tá lotado. Isso não existe. Você faz um show bom, independente se ele tá lotado ou não. E nesse dia eu entendi que quem comandava a energia do show da banda inteira era o cantor. Por quê?
ele é a comunicação direta com as pessoas. É ele que vai cantar uma letra conhecida. Claro que tem um riff de guitarra, tem um solo de guitarra conhecido. Claro que se o baixista puxar lá um Queen, ele também está se comunicando. Faz total sentido, faz total parte de um contexto de show. Mas a partir desse momento eu entendi que se a gente subir no show, desculpa o termo, pau mole, ele não vai funcionar. Outra história que eu quero contar rapidamente pra você entender essa questão do quanto a performance muda o conceito de alguns lugares. Tem uma cidade próxima aqui, que a gente também teve a oportunidade de tocar, e eu me lembro muito bem que esse lugar era um lugar bem grande, ia muita gente, assim, família, né? Mas era muita gente que ia, e tinha um palco minúsculo, bem pequeno mesmo. E os caras geralmente colocavam um músico lá, um cara geralmente que fazia um som sozinho, aqueles one man band, ou um voz e violão ali tocando um blues, um som assim bem ambiente mesmo, pra galera comer, beber, era um lugar de cervejas artesanais, enfim. E eu já tinha ido lá como cliente umas 2 vezes antes de ter tido essa oportunidade de tocar lá. E aí então nós fomos. Quando os meninos fecharam esse show, eu falei assim, gente, mas lá é um lugar que as pessoas não vão pra ver show. Lá não é uma casa de show. Aí eles falaram assim, não, beleza, a gente faz um som acústico, eles chamaram de pocket show, que seria um show ali com violão ao invés de uma guitarra, todo mundo sentadinho, uma coisa mais intimista. E eu, nessa época, já tinha tido essa primeira experiência com o show, já tinha a minha persona, eu já fazia o show assim, né, interagindo, conversando, eu já gostava dessa pegada. Aí eu lembro que a gente começou o show, foi bem legal, a gente tava sentado, todo mundo sentadinho nos banquinhos, assim, tal. Comecei a cantar, comecei a tocar, e eu fui olhando na cara dos músicos que tocavam comigo, dos meus amigos, né, eu fui olhando na cara deles e percebendo que eles estavam muito chateados, que eles estavam muito... Tipo assim, nossa, a gente tá só aqui, né? Existindo aqui, um som aqui acontecendo, só. E aí eu lembro que eu virei pro baixista, que é o dono da banda, eu virei pra ele e falei assim, viu, eu posso fazer o show do jeito que a gente tá acostumado? Ele olhou pra mim e falou assim, tipo assim, acho que ele também já não tava... Falou assim, vai, faz aí, bora. Eu falei, então dá licença. Peguei o pedestal, arranquei, peguei o banquinho, arranquei, falei, arranca esses banquinhos. E comecei a fazer o show. Levantei, falei, peguei as músicas animadas e comecei. Vambora, não sei o quê, comecei a cantar mais forte, a banda veio, tal. Cara, mas virou, eu juro pra vocês, em 2 músicas a gente tava... O bar tava incendiado, a galera já tinha bebido, então assim... Levantou, eu pedi pro pessoal levantar, e o povo começou a dançar e arrastou as mesas. Aí daqui a pouco eu olhava, até hoje, eu olhava assim, os garçons estavam desesperados, por quê? Era um lugar grande, mas eles não estavam acostumados com gente em pé, né? Então assim, aquela movimentação, eu olhava a mulher do caixa olhando, ela atendia o pessoal aqui e ficava olhando assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Resumindo, a gente fez um showzaço, a galera amou, final das músicas era grito, e terminamos assim, super bem e tal. A hora que acabou o show, eu virei pro baixista e falei assim pra ele, ó, o show foi bom, mas provavelmente a gente nunca mais toca aqui, porque a gente acabou com o rolê, né? E por incrível que pareça, no final do show, o dono do estabelecimento chegou pra gente e falou assim, viu? Vamos marcar outra data, vocês foram incríveis, pô, que legal, isso nunca aconteceu aqui, e não sei o quê. E eu me impressionei, porque poderia ter dado tudo errado, tá? Poderia ter sido até uma irresponsabilidade nossa, mas a gente não tinha nada a perder ali, né? Não fazia parte do nosso contexto, e a gente entregou. Só que aí, o que aconteceu após isso? O dono do estabelecimento gostou muito do nosso show e fechou um contrato com a gente por 1 ano, tocando a cada 15 dias, uma sexta e um sábado, uma sexta e um sábado. E ele mudou o conceito do bar dele. No outro show que a gente foi fazer, no show seguinte que a gente foi fazer, já tinha um DJ no intervalo fazendo um sonzinho para segurar a galera. Porque antes o bar tinha rotatividade de pessoas. Depois passou as pessoas a ficarem lá esperando pelo intervalo da banda para voltar. Daqui a pouco, esse cara colocou 2 bandas na noite. Uma para abrir, fazia um intervalo com o DJ, e uma segunda banda.
Daqui a pouco a gente lançou um especial de Queen, que na época a gente tinha começado a fazer, lançou um especial do Queen e tinha fila até o final da calçada pra entrar no bar. A gente fez shows nesse lugar com 400 pessoas lá dentro. Eu não vou falar o nome do lugar, mas o que eu quero dizer? Qual é o grande lance? Qual é a moral dessa história toda que eu tô contando pra vocês? A moral dessa história é que você precisa pagar o preço que você quer cobrar. O que eu quero dizer com isso? Você que é cantor, você pagaria 5, 10 mil reais no seu show? Se você disser não, por que você quer vender a 10 mil reais pra alguém? Você precisa pagar o show que você faz. Você precisa olhar pro show que você faz e falar assim, ele custa 400 conto. Ele custa 6 mil, ele custa 10, ele custa 20. Você precisa entender quanto custa o seu show. O que acontece é que o músico, ele vai cantar, ele tem vergonha de fazer aquilo que ele tá fazendo. Ele sobe no palco de qualquer jeito. Ele às vezes não sabe nem se vestir. Eu não tô falando de comprar roupa cara, botar não. Você vai num brechó, cara, vai ali, compra uma roupa diferente pra você fazer seu show. Você tem que chamar atenção. Você tem que chamar atenção no momento que você vai fazer show. Você tem que conversar com o seu público durante as músicas. Não tô falando de bater papo stand-up, eu tô falando de pedir pra bater palma. O público não bateu palma, fala, quem gostou, aplaude aí, aplaude aí. Chama a galera com você. O músico, cantor, não entende o trabalho que ele tem. O seu trabalho, como eu disse no início desse vídeo, é entreter o público e ajudar, se for no bar, é pra poder gerar consumo ali dentro. Se você não entretém o público faz o quê? Ele vai embora. Então entenda seu trabalho e faça o seu trabalho com desejo de fazer seu trabalho, sabe? Não fica com vergonha de dançar na frente do seu público, não fica com vergonha de fazer as coisas. Eu sei que isso às vezes não é muito fácil, mas precisa ser assim. Porque aí você vai chegar pro dono do bar e vai falar assim, cara, como várias vezes a gente fez nesse lugar, inclusive, a gente trouxe tantas pessoas no show da última vez. Vamos mudar o esquema de receber agora? A gente tá querendo cobrar tanto agora. Por quê? Porque tá valendo a pena pra você. Quanto você tá recebendo de cover? É isso. Então vamos negociar esse cover? Tantos por cento é meu? Mais um valor fixo? Ou você tem carta pra poder jogar, tá? Eu tô falando pro músico de bar, tá bom? Essa é a experiência que eu tenho, de 8 anos fazendo isso. Do bar, a gente foi pro evento corporativo, mas isso é assunto pra outro vídeo. O que eu quero falar aqui, pra gente poder concluir? O dilema dessa cantora é o dilema de muita gente, tá bom? Eu acho assim, precisa ter trabalho na internet, precisa ter trabalho de divulgação, precisa às vezes ir até os bares, apresentar seu conteúdo e tal. Precisa. Mas precisa ter um show foda. A gente precisa entender que show é experiência. E as pessoas precisam sair do seu show sentindo que viveram uma experiência nova, divertida, diferente. Se você conseguir apresentar isso, pronto, você tá feito. Você vai conseguir, em qualquer ambiente que você fizer show, ser muito bem visto, ser muito elogiado. E as pessoas vão dar um jeito, o cara dá um jeito de te pagar e traz você. Bom, e pra ajudar você, cantor que tá me assistindo hoje, eu tenho uma aula de persona artística. Ah, Guilherme, mas o que é persona artística? Persona artística nada mais é do que a personalidade que você vai trazer na hora do seu show pra gerar todo esse entretenimento que o seu público precisa. Você toca em bar, você vai criar uma persona para esse cliente. Você toca em casamento, você vai criar uma persona para esse evento. Você vai tocar em festa de empresa, você vai criar uma persona para isso. Essa persona pode ser de diversas formas. Ela pode ser uma persona de alegria, se for para um evento que você precisa animar muitas pessoas. Ela pode ser uma persona deixa eu pensar aqui. Ela pode ser uma persona de revolta, se você for, por exemplo, um cantor que tem música autoral, que fala, de política, que fala sobre... Enfim, você pode adequar essa persona para qualquer ambiente e situação que você estiver fazendo, tá? Lembrando que você, cantor, precisa pensar como profissional, entendeu? Tem certas coisas que você não pode fazer durante o show, entendeu? Tem certas coisas que você não
porque você precisa aprender a ser profissional. Também é papo para um outro vídeo aí. Mas, nessa aula, eu vou te ensinar como você cria essa personalidade atrativa, que conversa, que troca ideia, que se põe no palco e as pessoas vão querer te ver, vão curtir o jeito que você faz show. Vai no dia que você marcar lá no Instagram, tô fazendo show aqui em tal lugar hoje, o pessoal manda pra você, caraca, hoje eu vou, quero ver você e tal. Gente, isso que eu tô falando pra vocês são todas as experiências que eu vivi. E eu ensino numa aula super prática, super interessante, fácil de fazer, que é a aula de criação, que é a aula criando a sua persona artística. Então, pra você ter acesso a essa aula, gente, essa aula, ela tá menos do que uma pizza no final de semana. Juro pra você. Você vai lá no link que tá aqui na descrição, clica, coloca seus dados e adquire essa aula e estuda essa aula e faça. E não só faça a aula, mas coloque em prática no teu show. Coloca lá pra acontecer no seu show. E aí, você me diz se você não vai ter bons resultados fazendo um show foda, fazendo uma apresentação que é memorável, que faz as pessoas quererem ir de novo. Eu acho que a gente tá esperando muito dos outros às vezes, sabe? E a vida de músico não é fácil. Eu sei que a menina aqui tá ralando, eu sei que você que tá assistindo aí tá ralando, eu sei que você já fez muita coisa, mas você não pode desistir. Você tem que pensar de forma objetiva. Você precisa pensar como empresário. Você precisa pensar como o dono de bar pensa. Você precisa pensar você como uma empresa. Banda é uma empresa. Se você não lida com banda como se fosse uma empresa, você não vai viver de música. Se você não sabe quanto você tira do cachê para pôr em caixa, para ter caixa na banda, se você não tem caixa na sua banda, eu sinto muito, você não vai dar certo. Tá? Você precisa pensar como empresa. E se, de preferência, se você conseguir ser o seu próprio investidor. Tá? Então, é isso. Eu quero deixar pra você essa mensagem, né? Tanto pra essa menina quanto pra você que tá assistindo, que o mundo não acaba aqui, tá? O mundo não acaba no cachê de R$400. Existe vida após bar, tá? Só que você precisa pensar de uma forma mais direcionada, mais objetiva. Você tem que ter essas coisas que eu disse na cabeça, tá? E criar uma boa persona artística para a hora que você for fazer o seu show, você seja atrativo para as pessoas e para o dono do bar, tá bom? Clica no link ali, vai fazer essa aula. Beijo pra você, muito obrigado você que chegou até aqui. Muito obrigado por esse nosso primeiro vídeo no YouTube. Eu espero que você curta, compartilhe e se inscreva nesse canal para que a gente consiga criar mais conteúdo que ajude os nossos cantores do Brasil. Beijo pra você, até mais.